Agora é hora da gente construir todo o nosso front-end baseado na API que a gente construiu naquele back-end completo com MongoDB, comunicando aí com o banco de dados, com TypeScript. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não fez a primeira aula que a gente desenvolveu do zero aí, uma API com o Node.js, com TypeScript, o link está aqui embaixo para você fazer a primeira aula para voltar aqui e a gente começar. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nessa aula a gente vai então construir o front-end consumindo toda aquela nossa API que a gente construiu. Bora lá? Então, para a gente começar aqui, ó, eu vou vir aqui no meu projeto, né? Deixa eu acessar aqui o meu back-end e deixa eu acessar aqui o CMD e eu vou dar aqui um npm espaço run espaço dev para a gente deixar rodando a nossa API, né? Então, ó, tá rodando. Vou minimizar aqui. Se a gente testar, vamos lá naquela nossa listar clientes, aqui /customers, e eu vou dar aqui um send. E vamos lá, eu tenho dois caras aqui. Se eu cadastrar mais um, vou cadastrar aqui, por exemplo, aqui a Maria Joaquina. E eu vou colocar aqui que o e-mail dela é maria@teste, né? Então, cadastrei mais um. Se eu listar os meus clientes, já temos aqui agora a Maria também. Então, a gente já está usando com a nossa API, comunicando com o banco de dados. Show demais. Agora, bora construir o front-end. A gente vai construir usando o Vite, usando o React.js, usando o TypeScript e também usando o carinha aí que é o Tailwind CSS. Então, ó, pega a sua água, pega o seu café aí e bora começar. Se você não é inscrito aqui, desce o seu gostei, desce o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui hoje. Vamos lá? Então, para a gente começar, eu preciso que você tenha, né, como a gente já criou a API, o Node.js instalado. Eu vou deixar sempre rodando o nosso back-end, só vou minimizar o CMD e a gente vai até abrir aqui, ó. Vou abrir aqui uma pasta, um CMD. Então, ó, tô fora da pasta do nosso back-end, tá? Tô fora do back-end. E aí a gente vai vir no nosso CMD aqui e vamos criar o nosso projeto com React. Para isso, a gente vai usar o Vite, tá? Eu tô aqui na documentação só para mostrar para vocês. Se a gente olhar aqui, o Vite ele é um CLI, né? Para a gente poder inicializar, um inicializador aí, basicamente, das configurações iniciais do projeto. Seja com React, com Vue.js, com TypeScript ou com JavaScript. Então, no nosso caso, se a gente vir em Get Started aqui, ele tem um comandinho aqui, ó. npm create vite @latest para pegar a última versão, espaço o nome do seu projeto, ou com yarn ou com pnpm, beleza? Então, no nosso caso, ó, vou vir nesse CMD que a gente abriu, npm create vite @latest, espaço, eu vou chamar ele de front-end, beleza? Vou dar um enter aqui. E ele fala que, olha, vamos com a setinha do teclado, quero selecionar o React, vou dar um enter. Aqui eu quero selecionar o TypeScript padrão. E ele criou, se a gente olhar aqui dentro, ó, já criou uma pastinha front-end. E aqui dentro já criou o projeto com React, tá? Primeiro passo com o Vite, a gente precisa dar um CD, o nome do projeto que eu dei, então front-end. Acessei a pasta pelo CMD e eu vou dar um npm install para ele baixar as dependências do nosso projeto, como React, instalar as dependências do nosso pacote aí e a gente poder conseguir começar a rodar e desenvolver o projeto. Então ele vai instalar aí as dependências com o npm, é só a gente aguardar, vamos esperar ele aqui. Legal, vou dar aqui um code espaço ponto ou abre, né, a pasta aí no seu VS Code, vem aqui no seu VS Code, File, né, Open Folder e navega até a sua pasta front-end para abrir ela no VS Code. Beleza? Deixa eu puxar ela aqui para o lado. Deixa eu diminuir também aqui o meu navegador. Legal. Deixa eu puxar aqui o meu VS Code, né? Para a gente conseguir visualizar. E vamos lá. Primeira coisa para a gente começar a entender aqui, se você é novo, ainda nunca criou nada aqui, a gente tem então o nosso Node Modules, que é onde tem as dependências instaladas que o nosso projeto precisa para funcionar de fato, para a gente poder rodar. E essas dependências, as configurações, as dependências do projeto que a gente tem é igual no Node.js, né? Dentro do nosso arquivo package.json. Então aqui a gente já vê que eu tenho o nome do pacote, tá? Do nosso projeto aqui, as dependências instaladas como o React, o próprio React DOM que a gente precisa, os dev dependencies, já que a gente está usando o TypeScript, ele instala as tipagens, né? Então ele vai instalar aqui também, por exemplo, os tipos do React, tipo do React DOM, isso para a gente conseguir ter autocomplete, para ele entender as tipagens que a gente tem da biblioteca do React e do React DOM para a gente poder usar com o TypeScript, beleza? E como está em Dev Dependencies, só roda em desenvolvimento, beleza? As dependências de fato que a gente tem aqui é React e React DOM. Show? Então agora, além disso, ele já vem também com scripts criados, né? Então o script de dev para a gente rodar o projeto em desenvolvimento, o de build, caso a gente queira fazer o build, e um de lint e um de preview, caso a gente faça o build, a gente pode rodar como se fosse um preview em produção. Beleza? Então agora, além disso, a gente tem aqui também o nosso index.html. O index.html é a página estática do nosso projeto. Antes da gente mexer em qualquer coisa e entender a estrutura, vamos rodar o projeto para a gente ver? Vou vir aqui no meu CMD do front-end, npm espaço run espaço dev também, e ele vai rodar aqui o nosso projeto e ele vai te dar aqui, tá? Qual que é a
porta e o IP que ele está rodando esse projeto. Então, no meu caso, é esse cara aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no meu projeto e, ó, vou colocar aqui a localhost, 2 pontos, e a porta que ele me deu. E aqui a gente já tem, ó, diminuir até aqui, porque deixar ele menorzinho aqui, ó. Legal. Então a gente já tem ele aqui, ó, inicial, a cara inicial do primeiro projeto com React. Quando ele roda a nossa aplicação, ele vai rodar uma página aqui, ele vai chamar o nosso index.html. Dentro desse index a gente tem o título da nossa aplicação. Vou chamar aqui de dev client, beleza? Vou dar um nome qualquer aqui. Se eu salvar, já altera aqui em cima o nosso título. Maravilha. E aqui dentro, ó, ele tem o nosso body, ou seja, o corpo do nosso projeto. E dentro aqui ele tem uma div com ID root. Ou seja, ele tem uma div com ID root e ele está chamando um script main.tsx. Se a gente for lá dentro do src, main.tsx, aqui nada mais é do que ele está criando um create root do React DOM e ele está pegando, ó, document.getElementById, ou seja, ele está pegando a referência desse ID root aqui que ele veio e ele está colocando dentro, ou seja, está renderizando dentro dessa nossa div root aqui, basicamente, o nosso componente app. Quem que é esse componente app? Nada mais é do que esse componente que veio aqui, ó, esse preview aqui, que é onde de fato a gente vai mexer e criar os nossos componentes. Então, dentro do componente app, ó, tem tudo isso que a gente está vendo. Se a gente olhar aqui e vamos apagar tudo, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou começar do zero. Vou criar o nosso primeiro componente e a gente vai criar aqui um export function. Eu vou chamar ele aqui de app. Como é um componente, sempre a primeira letra maiúscula, beleza? Return, ou seja, qual que é o JSX? O que eu quero renderizar nesse componente? Eu quero renderizar uma div, vou deixar aqui um H1, meu app React, beleza? E se a gente, antes de salvar, se a gente olhar dentro do main aqui, ele está importando como default, sem ser dentro de chaves. Então esse nosso componente aqui, eu posso dar um export default, tá? E eu vou salvar, e olha lá, aqui tá beleza. Então o nosso componente app que a gente recriou, olha aqui, ó, meu app React, beleza? Ele vem com uma estilização padrão que a gente pode zerar isso aqui. Então vamos começar zerando. Dentro do index.css, que é o estilo global, a gente vai dar aqui um Ctrl A, um delete, e eu vou salvar. Então tirei toda a estilização, posso fechar aqui. App.css, posso vir nesse arquivo app.css e deletar ele. E o assets aqui é a logo do React que ele vem por padrão. Então esse assets aqui, ó, vou deletar também essa pastinha. Legal? Então a gente limpou bastante os nossos campos aqui. Dentro aqui agora, a gente já está usando o arquivo .tsx. Por que tsx, Matheus? Porque ele é um componente React. Por isso não é apenas .ts. TSX, porque a gente está renderizando e criando de fato aqui dentro desse arquivo um componente React, tá? Então a gente tem, ó, essa funcionalidade, essa escrita aqui com o return e aqui dentro a gente escreve um JSX. Só que como a gente está escrevendo com o TypeScript, a gente chama de TSX. Beleza? Só para ele conseguir entender, ter aqui e conseguir mostrar para a gente, beleza? Então vou salvar aqui e agora para a gente parar aqui, eu vou parar de rodar porque a gente vai utilizar para estilizar esse projetinho que a gente vai desenvolver com esse carinha, né, que é o Tailwind aí, beleza? Então vou vir aqui no meu CMD do front-end, vou dar um Ctrl C para a gente parar de rodar e a gente vai vir aqui, deixa eu até dar um CLS só para limpar aqui o meu terminal e a gente vai instalar ele. Procurar aqui por Vite. Ele já tem até um preset aqui como que a gente cria, tá? Então, no nosso caso, a gente já criou o projeto, eu quero só instalar, então ele tem aqui o comando, eu vou dar um zoom aqui para vocês, mas só vocês entrarem na documentação, vou copiar aqui o comando, vou colar aqui para a gente poder instalar as bibliotecas do Tailwind, do PostCSS e do Auto-Prefixer, que precisa aí para a gente poder usar ele. Instalou, agora a gente pode inicializar aqui os comandos de inicialização do Tailwind config. Então, eu vou vir aqui, vou colar um npx, tailwind css, espaço init, espaço "-p", vou dar um enter aqui, e a hora que eu rodar esse cara aqui, ele vai gerar para a gente dois arquivos, né? Que é o postcss config, caso a gente queira fazer, e também o tailwind config aqui. Beleza? E eu preciso passar qual que é o tipo de conteúdo de arquivo do nosso Tailwind que a gente vai usar. Como a gente está usando o React, ele até fala pra gente, ó, coloca dentro do seu content lá, dentro do arquivo Tailwind config, esse carinha aqui. Vou copiar o meu content, vou vir aqui e eu vou colar. Beleza? Salvei aqui, content, o index aqui e o tipo de arquivo que ele vai começar a entender. Eu vou salvar, vou fechar. E além disso, a gente precisa passar as diretivas do Tailwind aqui, ou seja, os temas do Tailwind, tudo isso para o nosso projeto conseguir utilizar e entender para ele poder aplicar dentro do projeto. Então, vou copiar aqui dentro,
Maravilha. E vão dentro do estilo global, dentro do index.css, eu vou colar esses caras aqui. Esses caras provavelmente eu vou ficar acusando o erro aqui, e eu até inclusive recomendo vocês instalarem uma extensão dentro do VS Code para ajudar quando a gente estiver desenvolvendo, ele sugerir, né, quando a gente colocar uma classe, ele sugerir o que é a classe e o que está aplicando ali. Então, a gente pode vir dentro da extensão aqui e procurar aqui por Tailwind, vamos ver... Esse cara aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense. Você ativa aí, às vezes é legal até você fechar e abrir o VS Code. Depois que você instalou, pode fechar aqui e ele vai ficar às vezes acusando aqui o index.css por causa desse @import, não tem problema. Salva aqui o arquivo, vou fechar. E agora a gente pode rodar novamente o projeto, ó. npm run espaço dev, para a gente testar tudo certinho. Ó, está rodando já. Se a gente voltar aqui dentro do projeto, eu dou um F5 aqui, ele já até mudou a aparência, né? Vou diminuir aqui para o lado, vou minimizar. E para a gente testar, o Tailwind em si, ele funciona através de utilities. Ou seja, pensa que tudo é pedaços de classes, que cada classe faz alguma coisa. E a gente vai montar a nossa aplicação, ou seja, o estilo da nossa aplicação, como se fosse pecinhas de Lego, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o Tailwind, ele é um CSS Framework, tá? Ele é um pacote com classes que ele vai exportar para a gente, né? Onde cada classe faz alguma coisa. E com base nisso, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça. Então ele até dá um exemplo aqui, tá? Uma coisa muito legal quando a gente vai usar o Tailwind é usar a documentação a nosso favor. Então aqui dentro, a gente pode vir aqui, deixa eu aumentar aqui, aí, legal. Aqui dentro a gente pode pesquisar, ou a gente tem aqui embaixo, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Legal, mas aqui para baixo a gente tem a parte, deixa eu tirar esse zoom gigante, aqui embaixo a parte de customização, ou seja, a gente já tem acesso a um Theme First, que ele chama, a um tema padrão, onde a gente pode ter acesso a toda a configuração de cores, de temas. Se a gente olhar aqui as cores, ó, Colors, a gente já vem com todas essas cores definidas dentro do nosso tema, que eu posso utilizar só passando o nome e o peso aqui, basicamente, de 50 a 950, que seria a mais escura, dessa fonte que você, dessa cor que você escolheu. A gente tem também, por exemplo, quero usar Flexbox. Eu vou vir aqui, vou dar um flex, beleza. Se eu aplicar a classe flex-1, basicamente eu estaria aplicando no CSS a classe flex, espaço 1 e 0%. Se eu, por exemplo, colocasse aqui, vamos ver outro aqui, por exemplo, font size, beleza? Que é bem comum. Olha só que legal. Quando eu aplicar a classe, eu vou dar um zoom aqui para vocês, né? Text-sm, por exemplo, é a mesma coisa que eu estivesse no CSS aplicando font size 0.875 rem ou 14 pixels, né, que equivale à mesma coisa. E o line height também. Então, basicamente, é um Lego, né, que a gente vai montando aí. Olha só que legal, vamos testar isso aqui na prática. Vou diminuir aqui. Eu vou colocar no meu H1 um class name, então cuidado que o N é maiúsculo, e eu posso passar aqui, ó, text, traço, e olha que bacana, se eu der um Ctrl espaço aqui no meu teclado, ou se eu for digitando aqui um text, traço, e eu der um Ctrl espaço, ele já sugere aqui, ó, alguns autocompletes, que é aquela nossa extensão que a gente instalou do próprio Tailwind. Então, se eu digitar aqui text, traço, XL, por exemplo, olha que bacana, e eu colocar o mouse em cima, ele vai falar pra gente que essa classe do Tailwind, ela é igual a font size de 1.25 rem, ou ele já mostra aqui em pixel, né, como se a gente estivesse aumentando o texto, o tamanho dessa fonte em 20 pixels, e a altura da linha. Então, se eu salvar isso aqui, ó, já aumentou um pouquinho. Vamos colocar maior? Por exemplo, 3XL. E eu vou salvar. Se eu colocar o mouse em cima, 3XL é igual a um font size de 30 pixels. Ó, já aumentou aqui. Quero deixar bold. Fonte, traço bold. Beleza? Se eu salvar, ó, já ficou bold. Como é que eu sei isso aqui? Basicamente, a documentação. Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui o fonte bold. Olha lá, font way, né, para a gente colocar aqui, ele tem várias classes. Aqui a gente aplicou, font bold é igual a aumentar o peso da fonte em 700, ou seja, deixá-la maior, beleza? E antes da gente começar a desenvolver o componente, como que a gente pode então mudar a cor do nosso texto ou background? Para a gente mudar a cor é muito simples. A gente pode dar aqui um text, traço, e aí o nome da cor que tem no nosso tema. Se a gente quiser usar a cor padrão, ó, color, deixa eu achar aqui as cores padrão de novo, só para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, vamos descer lá embaixo, vamos descer Colors. A gente tem todas essas cores já configuradas. Por exemplo, quero acessar a Green. Então, text, traço, Green, traço. Se eu der um Ctrl espaço, olha que legal. Ele já sugere que a gente pode ir do Green 50 até o 950. Vou colocar o Green 500. E eu vou salvar. Se a gente coloca o mouse em cima, basicamente a gente está mudando a cor do texto para green nessa nossa cor. Ó. Olha só que legal. Massa, né? Então, bora agora começar a consumir e criar a nossa aplicação com base na nossa API.
Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vamos construir primeiro a parte visual, que a gente vai ter, então, um formulário onde o cara pode digitar o nome, o e-mail para cadastrar um cliente, igual a gente tem aqui, consumindo a nossa API, né? Cadastrar um cliente, listar e deletar. Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera para não atrapalhar isso aqui. Vou diminuir aqui, vou tirar esse cara. E bora lá. Dentro aqui, eu vou colocar aqui uma class name. Vou passar aqui a largura do nosso elemento aqui, da nossa div em volta de todo mundo. Vai ser width, ou seja, w-full. O w-full, se eu colocar o mouse, lembra sempre de colocar o mouse. Ele fala que a gente está passando uma width de 100%. Então, a largura da nossa div aqui vai ser 100%. Eu quero que a mínima-h -screen. O que é mínima -h -screen? É a mínima altura desse nossa div, vai ser o tamanho da nossa tela, da janela aqui do usuário. Beleza? Eu quero uma cor de fundo, então um BG para um background, traço, o nome da cor, por exemplo, gray, traço, e aí qual que é o peso? Eu quero um gray bem escuro, 900. Se eu salvar, ó, toda a cor da minha aplicação ficou com a largura e a altura mínima da tela inteira, já ficou com essa nossa cor. Legal, né? O que mais que eu quero? A gente pode colocar aqui dentro uma tag de main, que é onde vai ter o conteúdo principal da nossa aplicação. E essa nossa aqui, eu vou dar um class name para ela. Eu quero que tudo que tiver aqui dentro tenha um espaçamento interno em cima e embaixo, para não ficar grudado. Então eu posso dar uma margem. Quando a gente usa margem, a gente pode aplicar M, e aí eu posso aplicar M traço alguma coisa, por exemplo, M traço 9. M traço 9 é uma margem de 36 em todos os lados. Só que eu não quero todos os lados, eu quero apenas em cima e embaixo. Para isso, a gente pode dar aqui um MY-10, por exemplo. Um MY é um margem top de 40, margem bottom de 40. Sensacional. E eu quero que a largura de tudo que tiver aqui na minha main seja width full também. E além disso, dentro da nossa main, eu quero colocar aqui um H1, tá? E esse H1 eu quero chamar clientes, beleza? Vamos salvar. E olha que legal, ele já está aqui no cantinho. Vou diminuir para a gente vendo ao mesmo tempo, ó, estilizando. E eu quero também que o nosso div aqui, ele centralize os itens, tá? Então eu vou falar para ele que ele vai ter um display flex. Então a gente pode passar apenas a propriedade flex, que a gente estaria ativando o display flex. E eu quero centralizar ele aqui na horizontal. Então justify traço, e a gente pode passar aqui o center. O justify-center é igual a gente centralizar o conteúdo horizontal. E eu quero também garantir um espaçamento interno na esquerda e na direita de tudo que tiver dentro da nossa div, para quando o usuário estiver no mobile aqui, para a gente construir um mobile first, ele não fique grudado aqui os nossos itens. Então eu vou falar aqui, ó, olha, vai ter um px, um espaçamento interno na esquerda e na direita, de traço 4 aqui. Beleza? E eu vou salvar. Ó, o nosso cliente já não ficou grudado mais, né? Então eu vou diminuir aqui, ó, aumentar aqui um pouquinho. Legal. E a gente vai vir aqui dentro do nosso cliente. Vou dar aqui uma class name para ela. Vou falar que ele vai ter um text-4xl, que a gente já viu, que é aumentar o tamanho, né? Font-medium. Legal. E também um text-white, ou seja, eu vou deixar branco esse cara aí. Beleza? O que mais que eu quero, né? Se a gente olhar aqui, ó, se eu aumentar, ele vai ficar sempre grudado aqui na nossa interface. Mas eu quero que toda a nossa main, dentro dessa nossa div, ela fique centralizada, mas quando chegar num tamanho muito grande, eu quero que ela tenha uma largura máxima. Por exemplo, se chegar aqui, eu quero que fique centralizado aqui no centro. Agora, quando estiver no mobile, pode manter o padrão. Então, a gente pode usar responsividade. Por exemplo, eu vou colocar aqui no nosso main, só para a gente ver, um bg-red-500. Eu vou salvar. Essa é a área da nossa main, dessa tag main. Se a gente olhar, ó, essa área main, ó, ela ocupa o width full que a gente passou, ou seja, 100% da largura que ele consegue. Legal, mas eu quero que em tamanhos muito grandes, ele não tenha essa largura 100%. Eu quero que ele tenha uma máxima largura. E a gente pode usar responsividade com breakpoints. Então, ó, mobile eu quero que continue assim. E aí eu posso falar, olha, eu vou aplicar aqui uma responsividade de MD, 2 pontos, e aí o que eu quero aplicar? Qual que é a propriedade? Eu quero aplicar um max-w, que é um max width-2xl. O que é isso aqui, Matheus? Da onde que você está inventando isso aqui? Olha só, se a gente olhar aqui dentro do Tailwind Config e a gente procurar por Responsive Design, legal, a gente vai ter alguns breakpoints prefixados pelo Tailwind, ou seja, pontos de quebra do nosso layout. Ah, Matheus, a gente constrói no mobile primeiro. Quando aumentar, por exemplo, numa largura de 640 para mais, eu posso usar uma tag SM, 2 pontos e a propriedade que eu quero mudar. Ou seja, eu quero, por exemplo, que no nosso caso a gente usou o MD, né? O MD é 768. O que isso quer dizer? Que ele está usando no CSS uma Media Query. Então, quando o nosso layout estiver menor que 768, ele não vai aplicar o que a gente colocar nesse MD aqui, 2 pontos. Agora, quando o seu layout passar de 768 para mais,
ele vai usar aqui a nossa prefixo aqui do media. Então, MD, dois pontos, aí ele vai usar a nossa propriedade CSS, né? Max Width, de no máximo que a gente colocou, que é o 2xl, que é 672 pixels. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, quando ele está menor, ó, ele mantém 100%. A gente olhou aqui, o MD é 768. Então, ó, vou abrir um inspecionar, presta atenção. Vou só minimizar ele aqui, porque com aberto o inspecionar, se eu mexer aqui, ó, ele mostra a largura. Então, quando eu estou aqui, ó, menor que 768, ele continua usando o width full. Então, ó, tá o width full aqui, beleza. Mas quando a gente passar da largura desse MD, que é 768, ele vai aplicar essa propriedade max width que a gente passou. Então, se a gente olhar aqui, ó, passou de 768, ó, pode ver que ele usou a máxima largura. Com isso, ó, fica centralizado o nosso item. Só para vocês verem mais uma vez, ó, antes da gente continuar, para você entender bem, vamos supor que quando passar de 768 eu quero mudar a cor de fundo que era vermelho para verde. A gente poderia aplicar outro modificador. MD, dois pontos, quero mudar a cor de fundo, então BG-green-500. Olha que legal, a gente usou outro modificador que quando passar a largura de 768 para mais, ele vai usar a cor de fundo verde. Olha que simples, né? Então, eu vou atualizar minha aplicação, tá vermelho porque tá menor, né? E eu vou aumentando até passar, ó, 540, 550, vou aumentar, beleza? Não passou, é 500 e, quanto que é? 768. Então, ó, 750, 760 e, opa, 768 para frente, ele vai usar o que a gente colocou no modificador, que é mudar a cor de fundo aí do elemento, beleza? Só para mostrar como a gente consegue adaptar os itens com o Tailwind de forma bem fácil. Beleza? Então vamos lá, vamos tirar essas cores de fundo aqui que não interessa pra gente, esse background vermelho, né? E vou deixar só o nosso MD com a Max Width aqui. Então agora ele usa 100%, quando passa da largura ele usa aqui apenas o nosso item para ficar no centro, beleza? Legal, vou deixar aqui para a gente construir no Mobile First primeiro. Depois aqui do H1, dentro da nossa main, a gente pode criar uma tag de form aqui dentro, tirar essa nossa action que ele vem por padrão aqui, e dentro aqui a gente pode colocar os campos. Para a gente usar a nossa API, eu preciso que você me mande o nome, o name e o e-mail, né? Uma tag de label, tá? Essa nossa label aqui vai ser referente a nome. E embaixo dessa label dentro do form vai ser uma tag de input. Esse input aqui pode ser do tipo text, né? Esse text aqui, então, vou colocar aqui mais uma propriedade, placeholder, digite seu nome completo, beleza? E eu posso colocar aqui também para ele, vamos dar um espaço aqui, vou salvar, e a gente pode estilizar só para a gente visualizar melhor. Primeiro, vamos colocar aqui no nosso formulário para a gente centralizar os itens. Então, no nosso form, eu vou colocar aqui uma class name para ela, chamada flex, então vai ser um flexbox, flex call, porque eu quero que todos os itens dentro do nosso formulário seja um embaixo do outro, legal. E eu quero dar um MY de 6 também. Lembra do MY? O MY é uma margem em cima e embaixo do nosso formulário, vai ter 6 aqui, que é igual a 24 pixels. Beleza? Dentro aqui no nosso label, vou dar um class name para ele, font-medium e o text-white, para a gente deixar branco aqui. Show! O nosso input, a gente pode aumentar um pouquinho, então vou dar aqui um class name, width full, para pegar 100%, um mb-5, ou seja, uma margem embaixo de 20 pixels, e também quero dar um p-2. O P é igual ao margem, né? Só que é o padding. Então, P traço alguma coisa é um padding interno de algum valor. Para você ver qual que é os valores que a gente tem, eu posso dar um P traço, Ctrl espaço, e ele vai me sugerir, ó, tudo que a gente pode usar por causa daquela extensão. No nosso caso, vou usar 2, que o 2 é 8 pixels interno. Beleza? E a gente pode deixar um pouquinho arredondado a borda, né? Então, para isso, a gente pode usar a propriedade chamada rounded. Opa, rounded. Beleza? Então, rounded é igual a gente passar um border radius do CSS. Salvei aqui, já ficou legal, já tá bacana, né? Agora a gente já pode copiar o label e o input para colocar aqui embaixo mais um. O próximo aqui vai ser o e-mail. Legal. O e-mail vai ser do type e-mail também. E aqui vai ser digite seu e-mail. Vou deixar a mesma estilização e a gente já tem os dois. Olha que bacana, né? Show de bola. Agora, o que mais? Falta o botão, né? Então, input, dois pontos, submit, para a gente criar um input do tipo submit, que vai ser cadastrar o value, e falta o nosso estilo, então, class name para ele. O class name aqui para ele vai ser cursor pointer, para ele ter aquele cursor de botão. Vou até dar um enter para quebrar as propriedades, ó. Maravilha. E aqui vou passar um width full. Vou passar também a mesma estilização do nosso P-2 para manter a mesma coisa. BG-green-500 para a gente usar a cor aqui.
Vou passar o nosso rounded para ter a bordinha arredondada igual ao nosso input aqui. Deixar um pouquinho mais forte, né? Então, fonte traço medium. Beleza. Eu acho que isso já é suficiente, né? Agora, a gente já criou a nossa parte aqui do nosso item. Embaixo, a gente vai listar aqui os nossos clientes. Só para a gente construir primeiro como é que vai aparecer, vou criar uma section aqui dentro. Essa section aqui dentro vai ter um article, que vai ser cada cliente. Então, vamos supor que a gente tem o primeiro cliente. Dentro dele aqui, a gente vai ter, por exemplo, um parágrafo. E dentro dele eu vou colocar aqui um spam, que vai ser, por exemplo, nome, 2 pontos. E aí fora do spam, mas dentro do parágrafo, eu vou colocar, por exemplo, Matheus, o nome da pessoa, né? E aí eu vou colocar aqui, vamos salvar para a gente visualizar. Então vamos deixar ele um pouquinho negrito, um pouquinho mais bacana. Então aqui no nosso section, eu quero dar uma classe para ele. Vou passar um display flex, para ele ter um flex box, porque eu quero que cada cliente fique um abaixo do outro. Então vou dar aqui um flex column, para cada um ficar abaixo do outro. Legal. E no nosso article, que é referente ó, a cada cliente, eu vou dar uma class name. Vou até dar um enter aqui para ficar separado, legalzinho. Um class name com width full que ele conseguir. bg-white para ficar branco ali. Um rounded, para a gente deixar arredondado a bordinha. E um p-2, que é um espaçamento interno aqui no nosso elemento. Beleza? Então a gente já tem aqui o nosso cliente. Beleza. Agora a gente pode vir no nosso P aqui, que é o nosso parágrafo. E só vou passar aqui para o nosso spam um class name para ele, fonte-medium, por exemplo, né? Só para deixar aqui como medium. Agora a gente pode duplicar. A gente vai ter o spam do nosso nome. Vou duplicar, o próximo vai ser o e-mail, por exemplo, teste@teste.com. Legal. E a gente vai duplicar mais uma vez esse P, que o último vai ser o status que a gente tem, né? Quando a gente consome a API, ele devolve um status aqui. Então, o status, eu vou colocar aqui, por exemplo, ativo, beleza? Quero que mostre dessa forma aqui. E como a gente vai ter uma rota de deletar um cliente, eu vou colocar um botãozinho aqui flutuante para a gente poder ter ele como delete. Então, dentro do nosso article, a gente pode colocar mais um button aqui, beleza? Esse button aqui, a gente pode colocar até um íconezinho, né? Então, eu vou parar de rodar aqui o nosso projeto para a gente instalar, até desligou minha luz aqui, para a gente instalar a biblioteca de ícone. Então, Ctrl C aqui no nosso CMD, npm install react-icons, que é uma biblioteca para a gente manipular ícones aqui dentro do nosso projeto. Já instalou, vou dar um npm espaço run espaço dev, para a gente rodar de novo o projeto. E bora lá, vou minimizar aqui de novo. Agora a gente pode importar o ícone da lixeira, né? Então aqui em cima, import from React Icons /fi, que é uma biblioteca de ícone. E eu vou trazer aqui o fi trash para a gente poder usar. Então, vamos lá. fi trash, fecha aqui o componente. E esse cara aqui, como uma tag, a gente passa o size, que é o tamanho do ícone, por exemplo, uns 18, e a cor que eu quero. Eu quero que o ícone seja FFF, que seja branco. Beleza? E no nosso botão, a gente pode passar aqui para ela uma classe, ou seja, um class name de bg-red-500, ou seja, a corzinha ali de fundo. Então, ó, já está ali o íconezinho. Vamos melhorar um pouquinho, né? Vamos dar aqui um W-7. O W-7 é uma largura de 28 pixels e um H-7, que é uma altura também. Vamos centralizar o nosso íconezinho no centro. Então, Flex Items Center e o Justify-Center. O Item Center nada mais é que o Align Items do CSS, do Flexbox, e o Justify também, para a gente centralizar tanto horizontal quanto vertical o nosso íconezinho no centro do botão. Vamos deixar aqui também um Rounded-LG, para a gente deixar a bordinha um pouco arredondada. Cuidado com a escrita aqui. Beleza. E agora eu quero que ele fique flutuante, né? Então, eu quero falar para ele que o nosso article, ele vai ter aqui uma classe chamada relativa, ou seja, ele vai ter uma position relative, e o nosso botão, ele vai ter uma posição absoluta na tela. Ó, salvei, então ele está absoluto, respeitando o nosso item, que é um article, que é o pai dele, que tem uma posição relativa, só que eu quero posicionar ele aqui em cima na direita. Então, para isso, a gente pode passar aqui, ó, até aumentar, a propriedade top e right. Então, right 0, eu quero deixar ele na direita, só que lá em cima. Para isso, eu posso passar aqui top-0. Com isso, ó, ele ficaria no 0. Mas a gente pode subir um pouquinho mais, só para criar um efeito legal. Então, para isso, eu vou dar aqui, antes do top, eu vou dar um menos, para a gente gerar um valor negativo, para subir ele mais para cima. Menos top-2. Então, ó, a gente sobe um pouquinho mais aqui. Beleza? Já ficou bem legal, né? Já fica bacana. E só para a gente ter um efeito bacana, quando eu passar um mouse em cima do nosso card aqui, eu quero dar um zoom nesse card. Então, a gente pode aplicar o efeito de hover com Tailwind de forma bem fácil. Olha que bacana. A gente pode vir no article,
que é o nosso item. Eu vou dar aqui um hover, 2 pontos. Qual que é a propriedade que eu quero aplicar? Eu quero dar um zoom nele, quero mudar a propriedade scale. Então, scale, e aí eu tenho várias, né? Scale 95 é diminuir o tamanho. Eu quero, para cima do 100, é aumentar o tamanho original. Vou dar aqui um 105. E eu vou salvar. Então, ó, quando eu passo o mouse, ó, ele aumenta. E a gente pode colocar uma transição. Então, uma duration, e aí uma duração de 200. 200 milissegundos ele vai demorar para chegar nesse nosso scale de 105. Se eu salvar, ó, olha que legal. Já ficou bem legal. E aí o nosso botãozinho aqui. Então agora a gente construiu toda a nossa parte aqui da interface, de como que vai ficar. Já ficou bem legal. Agora falta a parte funcional, né? A gente precisa consumir a nossa API. Bora lá? Então, para a gente continuar, ó, vamos ver aqui, ó, se eu deixei aqui, ó, consumir a API, listar os clientes cadastrados, cadastrar um novo cliente e deletar um cliente. Essas funcionalidades. Vamos lá? Então, para a gente consumir uma API, a gente vai utilizar o Axios, que é uma biblioteca para facilitar a requisição HTTP aqui dentro do React. Dá para a gente usar só o JavaScript puro? Dá também, não tem problema. Eu vou parar de rodar o nosso front-end e eu vou dar um npm install Axios aqui, para a gente instalar essa biblioteca do Axios. E vou dar um npm run espaço dev novamente, para a gente rodar ela aí. Rodou? Vou dar até um F5 aqui, beleza. E agora vamos configurar ele aqui. Vou vir dentro do src, new folder, vou chamar aqui de services, services. Dentro desse services eu vou criar um new file chamado api.ts. E aqui vai ser só a configuração da URL base da nossa API. Porque a gente tem uma URL base, concorda? A gente tem vários endpoints, ou seja, várias rotas. Por exemplo, customer para criar, do tipo post. Get, eu tenho customers para listar aí todos os clientes. Eu tenho a barra customer do tipo delete, para a gente deletar. Só que o que não muda? A nossa base URL, que é o http barra localhost 2.3333. Até se fosse outra base URL, quando fizesse um deploy, seria apenas essa URL que vai mudar, porque o barra customer barra list ali seria a mesma coisa. Então, essa aqui nunca muda. Então, eu vou até copiar a nossa base URL aqui e a gente vai criar exatamente essa configuração. Então, import Axios from Axios e a gente vai criar um const API igual a axios.create, abro parênteses, abro chaves aqui. A gente vai criar, ó, uma base URL, 2 pontos, eu vou colar a nossa base URL, beleza? Cuidado que a base URL, esse URL é tudo maiúsculo mesmo. E eu vou dar aqui um export antes aqui para a gente exportar, né? Para a gente conseguir importar essa configuração para utilizar em qualquer lugar aí da nossa aplicação. Então, salvou. Agora a gente pode ir lá utilizar. Então, salvei aqui. Vamos vir dentro aqui do nosso componente app e vamos importar ele aqui. From.services/API. Vou trazer aqui a nossa API. E eu vou importar um carinha do React, 2 carinhas na verdade, para a gente poder utilizar. A gente vai trazer aqui o useEffect, useState, tá? Vamos entender quem que é esses 2 caras, fica tranquilo. Qual que é o primeiro comportamento que a gente quer aqui na aplicação? Eu quero então, quando o meu site abrir, o meu componente abrir, ele carregue todos os clientes que eu tenho cadastrados lá na minha API. Ou seja, quando o componente carregar na tela, eu quero ir lá e fazer uma requisição para listar os clientes. Primeiro passo, a gente precisa estar deixando rodando o nosso back-end aqui. Minimiza aí e bora lá. Vamos usar para isso um efeito colateral, que é esse hook chamado useEffect. Ou seja, a gente vai criar ele aqui dentro do nosso componente, em cima do return, useEffect, abro como uma função anônima aqui dentro, vírgula, abro colchetes e fecho aqui. Primeiro, dentro aqui, o nosso colchete vazio, a gente tá falando aqui que ele não depende de nada e ele vai rodar aqui quando o nosso componente for carregado. Então, a primeira renderização do componente, ele vai chamar o que tiver dentro dessa função anônima. Eu vou criar até separado, ó, uma async function aqui, load customers, beleza? E aqui dentro a gente vai fazer a requisição HTTP e vai chamar ela aqui dentro do useEffect. Então, vamos fazer a requisição? Const response igual await API.get, porque eu quero listar informações. Qual que é o nome da nossa rota? Nossa rota é /customers. Então, /customers, do tipo get, e ele vai esperar a requisição ser feita para prosseguir. Aqui embaixo eu vou dar um console.log nesse response aqui. Maravilha. E eu quero executar isso aqui quando o componente for carregado. Então, vou pegar a nossa função e eu vou executar ela aqui dentro do nosso useEffect. Vamos testar? Vou salvar isso aqui. E bora lá. Vou atualizar o meu componente, ó, dei um F5 e eu vou vir aqui dentro do inspecionar, dentro do console, e a gente vai ter aqui, ele vai duplicar, mas interessa pra gente é um console só. Abre aqui,
dentro da propriedade data, ele devolveu para a gente, ó, todos os nossos clientes cadastrados. Então, ele fez a requisição e o Axios devolve dentro da propriedade data. Então, o ponto data é o retorno da API. Então, vou dar um console no response.data, vou atualizar aqui meu projeto e eu vou abrir o inspecionar, vou no console de novo e tem aqui, ó, já devolveu a nossa array com os 3 itens, né? Porque eu tenho 3 clientes cadastrados. Então, a Maria, a Ana e o teste aqui, que é o Matheus. Beleza? Então, já temos eles aqui. Só que ao invés de dar um console, agora eu quero passar para, de alguma forma, eu consiga pegar esses valores e mostrar na tela. Para isso, a gente vai usar um estado, né? Algo mutável. Então, aqui dentro, const, abre e fecha colchetes. Vou chamar de customers, vírgula, set. Customers, igual useState, com S maiúsculo, abre e fecha um array aqui. Beleza? E aí o que eu vou fazer é, eu vou pegar aqui, ao invés do console log, eu vou dar um set customers. Então a gente vai usar a segunda propriedade, que ela é um dispatch, ou seja, ela é uma função para a gente trocar o valor que a gente vai ter dentro. E a gente vai passar o response.data, ou seja, eu vou passar a nossa array para ela. Beleza? E a primeira propriedade é para a gente acessar o valor que vai estar dentro. Ou seja, eu quero que ele comece com a array vazia, até que ele busque lá o nosso componente quando carregar. E aí, quando ele buscar, ele vai buscar e passar para o nosso useState. useState, então, vai receber os clientes e aí a gente pode acessar aqui dentro. Beleza? Só que como a gente está usando o TypeScript, se eu coloco o mouse em cima aqui do nosso customers, você pode ver que os 2 pontos, never, ou seja, ele não sabe qual que é o tipo ali dentro. Então a gente pode criar uma tipagem para falar o que eu vou receber. Eu quero receber, então eu vou falar que eu vou receber um ID, um name, um e-mail, um status. Então a gente pode vir aqui, vou criar em cima do nosso app uma interface chamada customer props. E eu vou falar que a gente vai receber um ID, que é uma string. Eu vou receber, eu vou deixar até do lado aqui para a gente não escrever errado, ó. Propriedade name, que é uma string. Um e-mail, que é uma string. E o status, ele vem como boolean, né? E a gente pode colocar até o nosso created, se quiser, ó. Pode colocar aqui, ó, created at, 2 pontos. Ele é aqui uma string que ele vem pra gente. Show de bola! Agora, então, eu vou salvar. Vou falar aqui que o nosso useState, ó, antes do parênteses, sinalzinho de maior ou menor. Abra aqui o customer props, abre e fecha um array. Olha que bacana. Agora, se eu colocar o mouse em cima da nossa useState, deixa eu só aumentar aqui, colocar o mouse, ó, ele fala que essa nossa useState customers, ela é do tipo customer props e ela é um array. Então, a gente passou que é um array. Então, agora eu sei que aqui dentro a gente vai ter um array de objetos que tem essas propriedades em cada objeto, que é de fato o que cada objeto tem de cada cliente. Legal? Agora, então, vamos entender o fluxo. A gente abre a aplicação, o useEffect é executado, esse efeito colateral, ele chama a função vai na API, busca lá a requisição e traz os nossos clientes e a gente passa para o nosso useState. O useState é como se fosse algo mutável, uma variável que a gente pode usar de forma dinâmica na nossa aplicação. Então, aqui dentro, agora a gente pode usar. Lá onde a gente quer exibir aqui, que é o nosso article, eu vou até aumentar aqui, ó. Eu vou copiar no nosso article, copia, vou abrir e fechar chaves para a gente colocar aqui um JavaScript dentro do componente, vou acessar o nosso customers e como ele é um array, eu vou dar um ponto map, porque eu quero percorrer o nosso array. Dentro aqui eu recebo uma função anônima. Ao invés de abrir chaves, eu vou abrir e fechar parênteses, porque eu quero retornar algum componente. Dentro do parênteses, eu vou colar aqui o nosso article, beleza? Deixa eu só dar um tab aqui, legal, e um shift tab aqui para diminuir esse nosso tab. Legal. E aqui dentro do map, eu tenho acesso a cada objeto. Então, o map ele vai percorrer todo o nosso array, tá? JavaScript puro aqui. Percorre o primeiro e a gente pode falar aqui que eu vou receber o nosso, vou chamar de customer, tá? Então, dentro dessa propriedade customer, eu vou ter acesso a todas as nossas propriedades. E aí eu posso distribuir. Então, aqui onde está Matheus, vou tirar, abre e fecha o chaves para a gente colocar o JavaScript aqui dentro do nosso componente, acessar o nosso customer, e a hora que eu dou ponto, olha que bacana, ele já sabe as propriedades que eu tenho. Por quê? Porque o nosso useState aqui, a gente falou a tipagem, então ele sabe que é um array que dentro tem essas propriedades. Então, se eu dou um customer, ponto, ele já fala, olha, você pode acessar o ponto name, que é o que eu quero. Vou até copiar aqui, no do e-mail aqui embaixo, ó, vou colar, e aí customer.email, e do ativo, vou colar aqui, customer.status. Só que o status ele é um booleano, então a gente pode renderizar aqui uma condicional. Status, interrogação, ou seja, se ele tiver um status true, ele vai cair aqui. Então eu quero mostrar ativo, né? Ativo. E aí eu posso colocar também 2 pontos, que caso o status seja falso, eu quero mostrar aqui inativo, por exemplo, tá? E eu vou salvar para a gente testar.
Salvei, olha só que bacana, ele já colocou aqui para mim todos os meus clientes e ele deu até um errinho aqui, se a gente olhar o nosso inspecionar, que eu deixei de propósito, ele vai dar um erro aqui falando que, olha, a gente está renderizando uma lista e essa lista, cada item por volta deve ter uma propriedade key com identificador único. Mole pra gente, né? Então eu posso vir aqui no nosso article, eu vou passar a propriedade key que o React pede para se identificar e essa aqui eu vou passar o customer.id. Então, cada item vai ter um ID aí, que vai ser a propriedade key, beleza? E também a gente pode separar os itens aqui. Então, em volta aqui a nossa section, que tem o display flex, eu posso falar que os itens dentro vai ter um gap de 4. O gap nada mais é do que um espaçamento entre os itens dentro. Então, ó, já deu um espaçamento legal entre eles. Olha que bacana, né? Já tá aqui o Matheus, a Ana, a Maria Joaquina. Então, já tá funcionando. Quando eu abro o projeto, ele abre e aí ele carrega aqui. Beleza? Maravilha. Agora vamos fazer para cadastrar um item. Então vamos lá. Vou importar aqui do React um useHave, que é outro hook para a gente atrelar a uma referência a algum item. E eu vou criar aqui embaixo do nosso useState, const, vou chamar de, const nameHave igual a useHave. Eu vou começar ele com o valor nulo, beleza? E eu vou falar que esse nosso useHave ele vai ser atribuído a um campo de input. Então, abre e faz sinalzinho de maior menor. Ele vai ser do tipo HTML input element ou ele vai ser nulo, tá? Ou nulo aí. E eu vou duplicar esse useHave e eu vou colocar agora do emailHave aqui. Também a mesma coisa, começa também vazio. Então, criamos duas referências. Eu vou atrelar aos nossos inputs. Então, o nosso nameHave, eu vou vir no nosso input aqui, vou falar que ele vai ter uma referência, abre e fecha aqui, que vai estar no nosso nameHave. Ou seja, quando eu estiver acessando a propriedade nameHave, eu estou acessando esse elemento, ó, esse carinha aqui, que é esse input aqui de nome, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Have, emailHave, né? Aqui vai ser o nosso emailHave. Então, atribuímos as duas. E agora, quando eu clicar em cadastrar, a gente tem um formulário. E o formulário, né? Dentro do formulário, a gente tem uma propriedade chamada onSubmit, com S maiúsculo. E aí, eu vou chamar uma função handleSubmit. Então, vamos criar essa função. Quando eu vir aqui, function handleSubmit. E como a gente está dentro de um form, o form sempre manda para a gente, ó, se eu coloco o mouse aqui em cima, ele manda para a gente um evento chamado formEvent. Então aqui a gente sempre recebe um evento. Só que se eu só receber a propriedade chamada e ou event, tanto faz, a gente não sabe o que é. Se eu coloco o mouse em cima, o próprio TypeScript vai falar, olha, essa propriedade aqui é N, eu não sei o que é. Então a gente pode usar essa sacada quando a gente está usando o TypeScript de colocar um mouse em cima da propriedade, vamos ver o que ela é. Se eu colocar no onSubmit, ele fala, olha, ele é do tipo HTML formEvent, onSubmit, e ele é do tipo react.formEvent. Oh, legal, então eu vou vir aqui do nosso React, vou dar aqui uma vírgula, formEvent, vou importar o tipo, e eu posso vir aqui no nosso event, vou falar aqui, 2 pontos, você é do tipo formEvent. Agora, se eu coloco o mouse em cima do nosso event, ele já sabe que ele é do tipo formEvent aqui. E eu posso vir aqui, event.preventDefault, para a gente prevenir o comportamento padrão, para ele não atualizar a página do nosso tag de formulário. Beleza? Vamos dar aqui agora um console.log. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso nameHave.current, para a gente acessar o status atual. Interrogação, porque ele pode começar como nulo, então eu quero ver se tem alguma coisa ali dentro. Então, interrogação do nosso operator, ponto, value, para a gente pegar o valor que tem lá dentro. Então, a gente vai pegar o valor que tem que você digitou no nosso campo, beleza? Então, quando a gente acessa o nameHave, eu estou acessando o nosso input aqui, e quando eu acesso o current.value, eu estou acessando ao valor que tem ali dentro desse input, para pegar o valor que você digitou. Eu vou duplicar aqui, para a gente dar um console também no nosso emailHave.current.value. Vou salvar e a gente pode testar. Ó. Vou atualizar aqui. Vamos lá. E eu vou abrir um inspecionar, né? Porque a gente tem o console aqui. E eu vou vir aqui, vou colocar o nome Matheus Fraga. E o teste@teste.com. E eu vou clicar em cadastrar. Ó. Cliquei, ele devolveu no nosso console o que eu digitei no nome e o que eu digitei ali no nosso campo de e-mail. Então a gente já tem os dois campos que eu preciso enviar. Agora, se eu já tenho esses dois, eu posso ir lá e fazer uma requisição HTTP para cadastrar um cliente com o nome e o e-mail. Legal? Vamos lá? Então eu vou vir aqui. Primeiro eu vou só fazer uma verificação if. Se não tiver um nameHave, vou até copiar aqui, ó, né? Só para agilizar. Não tiver um nameHave ou se não tiver um emailHave aqui, tá?
eu vou barrar aqui o código, vou dar um return aqui para ele não tentar cadastrar sem mandar, né, sem o cara digitar o nome ou um e-mail. Agora, se ele digitou, aí a gente pode fazer uma requisição HTTP. Para isso, eu vou transformar essa função em assíncrona, porque a gente vai fazer uma requisição HTTP, que é algo assíncrono, que pode demorar para devolver. E eu vou dar aqui um const response igual a await para esperar essa nossa requisição aqui. E aqui dentro, então, a gente vai dar o nosso API ponto. Agora é do tipo post a requisição. Então, API ponto post para cadastrar algo. Qual que é o tipo da rota? /customer. Então, /customer, que é a nossa rota para cadastrar um cliente, né? Beleza, eu preciso mandar a propriedade name e e-mail dentro do body da requisição. Como é que a gente faz? Muito simples. Vírgula, abre e fecha o chaves. Dentro do nosso data, eu quero mandar uma propriedade name, dois pontos, que é onde vai estar o nome que você quer cadastrar. Então, vou até copiar aqui, ó, que vai estar dentro do nosso nameref.current.value, que é o valor que você digitou no campo, vírgula, quero passar uma propriedade e-mail, que é o e-mail que você quer cadastrar. Então, vou até pegar aqui também, nosso e-mail ref.current.value, que é o e-mail aí. Legal? Vamos agora colocar um console.log nesse nosso response.data para a gente ver o retorno dessa requisição. Se a gente lembrar, quando eu cadastro algo na nossa API, cadastrei um cara, ele devolve os dados desse cara que você cadastrou. Então, vamos testar? Salvei. Ó, vou vir aqui, se a gente listar aqui, ó, nosso projeto tem 3 caras. Eu vou tentar cadastrar aqui, tô sem ideia de nome, vou colocar aqui o Jonathan. E aí, vou colocar o e-mail dele, vai ser Jonathan, cadastrar. Vou abrir aqui o nosso inspecionar, console. E olha que massa, né? Ele devolveu pra gente aqui um objeto. E esse objeto, ó, o nome, o status, o ID e o e-mail. Sensacional. Vamos ver se cadastrou, ó. Tá vendo que a minha lista não atualizou ainda? Mas se eu der um F5, ele automaticamente, se eu der um F5, ele vai lá usar o nosso useEffect e vai buscar novamente, né, os dados lá, os nossos clientes. Então, vou dar um F5. Dei um F5. Opa, olha quem apareceu. Olha o nosso Jonathan aqui. Se a gente vir aqui no nosso Insomnia e listar os clientes aqui também, ó. Olha o nosso Jonathan aqui. Sensacional, né? Então, a gente já está cadastrando aí com base na nossa API. O que está faltando para a gente fechar aqui com chave de ouro aqui? Principalmente 2 coisas, né? A primeira, eu tenho que, quando eu cadastrar algo novo, eu já quero atualizar minha lista. Não quero que você tenha que ir lá e dar um F5, né? Pô, que desnecessário. E quando a gente clicar no nosso deletar, eu quero já excluir da nossa lista e atualizar ela também. Então, para isso, bora lá. Primeiro, o que a gente tem que entender? Aonde que está a minha lista, Matheus? Aonde que está essa lista que mostra aqui? A lista está dentro do nosso useState chamado Customers, que é lá que está armazenado lá os dados que a gente colocou. Então, a gente busca, né, e coloca lá dentro. Legal, Matheus. Beleza. Então, quando eu cadastrar aqui, ao invés de dar um console, eu vou pegar o que eu já tenho na minha lista, que são esses que já existem, e colocar a mais no meu array, no array do JavaScript, esse que eu cadastrei. Então, olha que legal. O nosso response.data, ele já devolve o objeto do item que você cadastrou. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, para a gente poder colocar e mudar o valor da nossa useState que está controlando aqui, que está exibindo, a gente usa o set customers. Então, eu vou vir aqui, set customers, abro o nosso parênteses, eu quero pegar todos os valores que já existem, então vou chamar de all customers, abro aqui uma arrow function, abro e fecho um array. Eu vou pegar e vou dar aqui um REST operator, então all customers, estamos usando JavaScript puro aqui. Ou seja, o que a gente fez até agora? A gente está trocando o valor dentro da useState, pegando tudo que eu já tenho e jogando dentro de um array. É só isso. E agora eu vou dar um vírgula e eu vou colocar a mais aquele que me devolveu que eu cadastrei. Então, o nosso response.data, que é onde eu recebo, né, o objeto do novo item. Ó. Quando a gente cadastra, a gente recebe o objeto com o item. Então, eu estou pegando todos que eu já tenho na minha lista, caso eu já tenha algum aqui, né? E colocando a mais esse novo que você cadastrou. Só isso. Se eu salvar aí, a gente pode testar. Ó. Salvei. Vou cadastrar mais um aqui. Vamos cadastrar aqui... Pô, tá faltando ideia de nome, hein? Vou cadastrar aqui o Pablo. Pablo@teste.com, que é um aluno nosso. Cadastrar, cliquei em cadastrar, ó, olha o que aconteceu, já atualizou a nossa lista aqui, ó, olha o Pablo, olha que bacana, já tá aqui, massa demais, né? Então já funcionou. Depois disso, o que a gente pode fazer? O delete. Então, vamos lá? Para isso, eu vou criar uma função aqui, fora dessa nossa handle submit, async function, handle delete. E para deletar, se a gente lembrar aqui na nossa rota de delete, eu preciso que você me mande o ID do item que você clicou, que você quer deletar. Então, essa função, eu quero que você me mande um ID, 2 pontos, que é uma string,
E eu vou colocar aqui um alert, passar esse ID só pra gente ver se eu tô conseguindo receber ele. Beleza? Aonde que eu vou usar esse nosso cara? Lá no nosso, vamos na nossa lista, aqui no nosso botão. Então aqui no nosso botão, a gente tem acesso ao onClick, ou seja, quando você clicar, eu vou usar uma função anônima, passando a nossa função que eu chamei de handleDelete, e para ela, ó, eu preciso passar um ID, né, que é uma string. E como é que eu tenho acesso ao ID? Se aqui dentro a gente está dentro do map, eu tenho acesso ao customer.id. Olha só, onde a gente mostrou o nome, o status, eu tenho acesso ao ID. Então, customer.id. Vou passar para a função o nosso ID. Vou salvar para a gente testar? Então, a gente passa o ID para essa função e ela tem que devolver o alerta com o ID, né? Vamos lá? Ó, cliquei, olha o ID, vou clicar em outro aqui, ó. Cliquei, olha o ID, vou clicar em outro. Maravilha! Então já está funcionando. Agora a gente vai deletar lá. Vamos fazer outra requisição HTTP para deletar. Então para isso eu vou até usar um try aqui e um catch, caso queira, né? Caso eu queira pegar o erro. Então caso dê erro, eu só vou dar aqui um console.log nesse erro, não vou fazer nada, tá? E dentro do try a gente vai tentar deletar. Então await para esperar, api.delete, que é do tipo da requisição aqui, é do tipo delete, /customer, então delete /customer, legal. E eu preciso passar o parâmetro dentro do query, o ID. Então, vírgula, abre e fecha chaves aqui dentro, params, dois pontos, abre e fecha chaves de novo. Quero passar uma propriedade ID com o ID que você me mandar. Beleza? Simples demais. Vamos testar isso aqui? Salvei aqui. Vamos lá. Ó, vou clicar em deletar o Matheus. Ó. Vou até atualizar aqui minha aplicação. Ó. Cliquei em deletar o Matheus. Ó. Cliquei, não devolveu nada para mim. Será que atualizou? Vamos ver, vou dar um F5 na minha aplicação, presta atenção, dei, e ele de fato deletou. Então, mais uma vez, o que aconteceu, né? A gente de fato fez a requisição, deletou lá. Se a gente olhar aqui na meu Insomnia, ó, e eu listar os meus clientes, ó, vou listar, ó, o Matheus não existe mais, porque eu deletei. Só que a gente deletou e faltou atualizar o useState, porque é ele que está mostrando a nossa lista. Então, o que eu preciso fazer aqui? Uma lógica bem simples, né? Eu preciso ir lá na nossa lista de customers e tirar aquele item que você clicou. Porque esse item que você clicou, você quer deletar. Você quer tirar da sua lista. Então, a gente pode usar o próprio JavaScript puro, né? Eu posso vir aqui dentro, ó, depois da requisição, vou dar um const all customers igual a customers. Então, estou acessando aqui a nossa useState, onde que é a nossa array, ponto filter. Abra aqui. E o filter, a gente recebe aqui uma função anônima que tem acesso a cada customer lá dentro. E aí eu quero devolver, o filter vai passar por toda a nossa lista e eu quero falar, olha, se você encontrar esse item que você clicou, esse você não retorna. Só retorna para mim nessa nossa all customers aqui, que o filter vai devolver, todos os itens menos aqueles que você clicou. Então, eu vou falar aqui, customer.id são diferentes do ID que você me mandou. Ou seja, ele vai passar em todos e vai devolver todos os itens que tem dentro da sua lista que são diferentes o ID desse item que você me mandou aqui, que é o item que você quer deletar. Então ele vai devolver para essa nossa variável aqui todos os itens tirando aquele que você clicou, que são diferentes desse que você clicou, porque aquele que você clicou você não quer mais, você está tirando. E agora, aqui dentro desse all customers, eu vou ter então toda a nossa lista já arrumada sem o item que você clicou. E aí eu vou dar um set customer, para a gente usar aquela função para trocar o valor da nossa useState, para atualizar a lista. E eu vou passar nosso all customers aqui, que é onde já vai ter a nossa lista atualizada. Olha que bacana, né? Se eu salvar aqui, vamos lá, vou testar aqui, deixa eu selecionar. Vou excluir o Pablo, ó. Excluí o Pablo e já excluiu. Se a gente vir no Insomnia, ó, tentar listar aqui, ó, já não tem o Pablo. Vou excluir a Ana, vou excluir a Maria. Olha só que legal. Se eu tentar aqui dar um send, já não existe, ó, só tem o Jonathan. Olha que legal. Então agora a gente já está cadastrando, deletando e quando eu atualizo, ó, já está buscando a nossa lista também. Agora, para a gente fechar esse projeto aqui que a gente construiu desde o back-end e agora criamos o front-end aqui com React, consumindo essa API, criando as funcionalidades que a API tinha, né, de cadastrar, de listar, de deletar, a gente pode só fechar com chave de ouro aqui, que é uma coisa que, pô, me pegou aqui, que quando a gente cadastra, por exemplo, mateus@teste.com, cadastrar, ele faz a requisição, cadastra no banco de dados. Vou até abrir aqui o nosso MongoDB Atlas, só para a gente ver que está de fato lá no banco. Deixa eu logar aqui. Beleza. Deixa eu acessar aqui o database. Vou acessar aqui o clientes. Opa, posso ver ali, ó. Collections. Deixa ele carregar. Customers. Ó, eu tenho o Jonathan e o Matheus.
Só que quando eu cadastrar algo, ó, cadastrei, ele ainda fica preenchido. Uma coisa legal é a gente cadastrar e limpar os nossos campos aqui, né? Então, depois que a gente usar aqui o nosso, deixa eu tirar minha câmera, handle submit, cadastrou, atualizou o use state, eu vou vir aqui, a gente pode acessar o nosso nameHalf.current.value igual, eu vou voltar esse nosso value para uma string vazia. Então, eu vou limpar o nosso campo aqui, basicamente é isso. Depois que ele fazer tudo, de cadastrar, de atualizar a lista, eu vou então limpar o campo. Depois disso, eu vou dar aqui um email-ref, a mesma coisa, né? .current.value igual, e eu vou só limpar aqui. Tá? Só por causa de quesito aqui de limpar mesmo. Se não quiser, não precisa também. Se eu salvar e a gente atualizar aqui, eu vou cadastrar aqui o Lucas e o lucas@teste.com. Cadastrar, ó, cadastrei o Lucas, já cadastrou, já limpou os meus dois campos, maravilha. E se a gente olhar no MongoDB aqui, ó, eu vou dar aqui um refresh para a gente ver o nosso banco de dados, para ver se ele atualizou ou não. E a gente já vai ter aqui, ó, Jonathan, Matheus e Lucas. Sensacional. Então agora a gente finaliza aqui basicamente, né, criando todo o nosso back-end, que ficou muito legal. A gente fez, né, a primeira API ali, já comunicando com o banco de dados, e também criamos aqui um front-end consumindo essa API, para a gente poder entender como que a gente cria desde o back-end a um front-end, né? Dá para a gente evoluir muita coisa aqui, mas com o foco da funcionalidade mesmo, de como fazer de fato sua primeira API e o primeiro projeto consumindo a API que a gente desenvolveu. Se você quer até que a gente continue esse projeto ou evolua aí o back-end ou o front-end, deixa aqui embaixo. E lembrando também que a nossa turma ainda está com as vagas abertas e as vagas são limitadas para você que quer aprender desde o extremo zero. E aprender de verdade, não só ficar fazendo aula e fazendo mais um curso, aprender com projetos reais, passo a passo, ter um acompanhamento, suporte exclusivo, o link tá aqui embaixo e aproveita que as vagas são limitadas para você aprender e pega esse vídeo e manda aí pro seu amigo para ele aprender desde o nosso back-end até construir o front-end com React aí. Te vejo no próximo vídeo.